Olá, querido irmão, querida irmã. Que alegria poder mais uma vez falar com você a respeito da palavra de Deus. O assunto hoje é sobre dinheiro, mas pensar no dinheiro na vida das famílias. Dinheiro nas vidas da família. Eu vou ler o texto que gostaria de conversar com você, que está em 1 Pedro, capítulo de número 1, versos 18 e 19, que diz assim: Sabemos que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Palavras de Pedro aos irmãos do seu tempo, que precisavam de orientações. Queridos, a nossa fala não trata aqui sobre planilhas de custos do uso do dinheiro. Isto é um assunto que eu deixo para aqueles que entendem, né, de economia, de contabilidade. Mas uma reflexão sobre o ensino bíblico na relação família e dinheiro. Dinheiro são recursos, moedas, né, usadas para compra e venda, para negociações. A citação que Pedro faz deste texto que destacamos tem o objetivo de comparar o uso da prata e o ouro nas negociações do seu tempo, mostrando que o resgate da nossa alma, o resgate da nossa vida espiritual, não dependeu de prata ou ouro ou de uma moeda, mas foi através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu e você, sem dúvida, sabemos que o dinheiro é um instrumento, pode ser um instrumento de corrupção. Preste atenção. O dinheiro pode ser um instrumento de corrupção. Pessoas promovem intrigas, manipulações por conta do mau uso do dinheiro ou da má visão que tem a respeito do dinheiro. Vemos como essas pessoas se deixam dominar, né, pela ganância e pela ambição. Olha o que diz Paulo escrevendo em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviam da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Ou seja, Paulo está aqui dizendo a Timóteo sobre o cuidado que deveria ter para não ser dominado, né, pelo dinheiro, pela ganância, porque isto traria prejuízo. É bom também esclarecer que o dinheiro em si mesmo, ele não é mau, não é? Ele é importante e até necessário. O que acontece é que as pessoas não lidam com honestidade e, por isso, utilizam erradamente o dinheiro. Veja o que Jesus fala e Lucas registra no capítulo 12, verso 34. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Mas são pessoas que se apegam às coisas materiais e até mesmo por causa das coisas materiais, elas fazem mau uso dos recursos e têm uma visão errada dos recursos. Exemplos que encontramos no livro da Palavra de Deus, a Bíblia, o mais clássico é o exemplo de Atos, quando trata da questão de Ananias e Safira. Atos, capítulo 5, versos 1 a 3, você vai encontrar a narrativa do acordo entre o esposo e a esposa, em que, vendendo seus bens, iam reter parte dele e entregar o restante para os apóstolos. O problema não era o reter, o problema é que eles estavam mentindo aos apóstolos
que teriam vendido toda a sua propriedade pelo valor que tinham entregue. A propriedade era deles. Havia um costume da época, mas a questão foi a mentira, ou foi o engano que tomou conta do coração daqueles homens. E por isso, Pedro, a certa altura do episódio em que Ananias e depois Safira esteve com ele lá no templo e que sofreram as consequências trágicas, né, deste evento que você conhece, Pedro disse: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Então, é Satanás que muitas vezes leva as pessoas a praticar coisas erradas a respeito, ou ter visão errada a respeito do dinheiro. Alguns conselhos interessantes, irmãos queridos, que podem ajudar a manter fiel ao Senhor e aplicar bem, né, os seus recursos e ter uma visão correta a respeito do dinheiro, do seu recurso financeiro. Primeiro, honrar ao Senhor com os seus bens. Provérbios, capítulo 3, verso 9. Quando você tiver um tempinho, leia este texto. Eu vou deixar esse conteúdo aqui no nosso link, né? Um link aqui na descrição do vídeo, e você pode depois acessar esse conteúdo por este link. Então, honrar ao Senhor com os seus bens é uma forma de você ter uma visão correta do dinheiro. Ser dizimista fiel, ou seja, ser aquele que vai promover o sustento da causa do Senhor. Mateus 22, 21, e o tradicional texto de Malaquias 3:10, de levar à casa do tesouro os bens. Fazer bom uso do fruto do seu trabalho, ou seja, o dinheiro é fruto do seu trabalho. Eclesiastes 2, verso 24. Acudir os necessitados, olha que coisa interessante, não é? Efésios 4, 28 e Tiago, capítulo 4, verso 17. E investir no reino de Deus, 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6 a 8, investir no sustento missionário, por exemplo, e ser bênção com tudo que tem, né, na casa do Senhor, ser bênção com tudo o que Deus tem dado a você no reino do Senhor. Filipenses, capítulo 4, versos 11 a 13. Portanto, queridos irmãos, todo o seu esforço no uso dos recursos será bem-sucedido e você se conduzirá bem, observando os conselhos que o salmista nos dá, como está no capítulo 127 dos Salmos, verso 1, quando diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, é o Senhor que deve estar edificando a nossa casa, é o Senhor que deve estar edificando as nossas vidas, e assim, eu e você seremos usados pelo Senhor para usar bem tudo que o Senhor nos confia e ter uma visão correta da aplicação dos recursos que o Senhor nos concede. Que Deus abençoe a você e que esta reflexão possa fazer com que você e sua família possam estar bem diante do Senhor e aplicar bem o que o Senhor tem lhe dado como dinheiro e recursos materiais, principalmente aplicá-los para o seu sustento, da sua família e também para o sustento da causa do Senhor. Amém? Vamos orar? Ó Deus, abençoe as nossas famílias, abençoe a vida dos chefes, das donas de casa, dos filhos, do esposo, da esposa, e que todos juntos possam aprender com a tua palavra a viver e se relacionar bem com os recursos financeiros que o Senhor lhes tem concedido. Obrigado por este momento. E abençoe também todas as famílias, ó Deus, nesse tempo tão difícil de pandemia que estamos vivendo no Brasil e no mundo, consolando os corações dos enlutados, sarando os enfermos e guardando as famílias, filhas tuas, para que sejam livres deste coronavírus. Ó Deus querido, obrigado por este momento e que a tua palavra esteja no meu coração e no coração de cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe
Que Deus te guarde, que o Deus Todo-Poderoso faça resplandecer sobre você a sua misericórdia, a sua graça, e que deve ser compartilhada a todos que estão ao seu redor. Que Deus, portanto, nos abençoe. Amém? Amém.